Turminha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Momento Passarinheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E o tema de hoje é Entenda sobre migração das aves. Eu decidi, gente, falar sobre esse tema porque as aves migratórias estão começando a chegar aqui na minha região, podem já ter chegado na região de vocês. E vocês vão entender várias nuances dessa questão de migração que parece muito simples, mas tem vários detalhezinhos que eu quero que vocês conheçam, tá bom? E, gente, aqui no meu canal eu ajudo vocês a conhecerem e identificarem os pássaros por conta própria, pelo canto e também pela aparência na região de vocês. Então, bora lá aprender um pouquinho hoje? Então, gente, vamos começar explicando aqui o que é migração de aves, gente. Olha, a migração é um conceito que tem que atender 3 requisitos básicos. Se não atender esses 3, não pode ser considerado migração de verdade. Aí a gente chama de deslocamento. E quais são esses 3 requisitos? Tem que ser uma movimentação cíclica, sazonal e ligada ao sítio reprodutivo. Então, o que quer dizer que uma movimentação é cíclica? Quer dizer que ela ocorre em ciclos, que todo ano aquela espécie vai migrar naquela mesma época, ela vai embora e ela volta também numa mesma época. Gente, é uma precisão gigantesca que normalmente precisão, ela é de dias, é no mesmo mês, normalmente no mesmo dia. E às vezes, gente, pode até variar um pouco, mas isso também não é nem culpa do relógio das aves, do relógio biológico das aves. É culpa da gente, dos seres humanos que alteram os ambientes, que alteram o clima da Terra e por conta disso estão acontecendo algumas mudanças nesse ciclo exato, no momento exato que as aves vão migrar ou vão retornar. Então lembra disso, cíclico, porque acontece todo ano, mais ou menos na mesma época, e é muito louco também que as espécies costumam voltar ou ir diretamente para o mesmo pontinho de onde elas saíram, gente, que memória. Sazonal, sazonal quer dizer que é na mesma época. E ligado ao sítio reprodutivo, quer dizer que as aves elas reproduzem em um local e elas partem desse local para procurar melhores condições de alimentação, melhores condições alimentares. E vocês vão ver que existem espécies que ficam o ano todo naquele mesmo local, porque aquele ambiente às vezes suporta que elas fiquem naquele local alimentando-se, mas parte da população vai migrar. E eu vou explicar esse conceito para vocês também, tá? E, gente, eu percebo que muitas vezes as pessoas confundem bastante o que é migração, porque elas entendem que as aves, elas percebem, na verdade, que as aves elas desaparecem e reaparecem no mesmo lugar, no mesmo ponto. E normalmente as pessoas percebem bem quando as aves somem. Falam assim, poxa, sumiu. Se eu não estou vendo por aqui, é porque migrou. E muitas vezes não é verdade que aquela espécie migrou. Às vezes ela só fez algum deslocamento na região. E por que a gente não pode dizer que migrou? Porque não atendeu aqueles 3 requisitos que eu passei para vocês. Ela se deslocou dali, não foi de repente para se reproduzir, não foi dentro de um ciclo de um ano e também não foi na mesma época. Então, não tem época para acontecer, a gente não pode chamar de migração. A gente tem que atender ao exato conceito do que é migração. Por exemplo, muitas vezes a gente percebe que algumas espécies não estão no local onde a gente está observando, mas elas não migraram. Olha, gente, um exemplo que eu posso dar para vocês de espécie que se desloca bastante, mas que não é chamado de migração, ela não está, por exemplo, na lista de espécies migratórias, é o pichoxó. O pichoxó, gente, é uma espécie que
se desloca em busca de determinados recursos alimentares. Ele alimenta-se de sementinhas de determinados bambus. Aliás, muitas dessas espécies que alimentam-se em bambus, de sementes de bambu, de frutificação de bambu, elas são assim, elas se deslocam, mas não é uma migração verdadeira. Inclusive, essas espécies podem ser chamadas de espécies nômades, porque elas vão de um local para outro sem ter um destino certo, numa época certa, porque elas deslocam-se de acordo com a frutificação, a floração de determinados arbustos, determinadas plantas. E por isso, então, que elas não são consideradas verdadeiramente migratórias, mas são consideradas nômades, porque todo momento elas estão trocando, estão se deslocando entre os locais, tá bom? Então, gente, deixa eu explicar aqui para vocês melhor essa questão de cíclica. Então, a espécie ela obedece um ciclo dentro de um ano nas estações. Normalmente elas deslocam-se, elas migram do local onde elas reproduzem para um local de temperatura mais quente. Então, normalmente elas estão na época do verão reproduzindo. Isso a gente tem meio que inconscientemente, a gente sabe que quando vai chegando a época de verão, as espécies se reproduzem, até porque elas dependem muito de alimentos que tem em maior quantidade nessa época de verão, que são os insetos. Os insetos, eles são muito mais abundantes na época do verão. É por isso que a gente tem tanto problema com o mosquito nessas épocas. As doenças também transmitidas pelos mosquitos são muito mais problemáticas na época do verão. As baratas aumentam muito a quantidade, principalmente nas áreas urbanas a gente percebe isso. E quando a gente viaja, vai para a praia, tá verão, também a gente tem que tomar maior cuidado com o tanto de mosquito que a gente encontra. Isso porque é uma época que os insetos eles reproduzem-se com maior facilidade, maior abundância mesmo. Então, gente, na época do verão, essas aves elas se reproduzem. Só que quando os alimentos começam a escassear, elas devem procurar um outro local que tenha maior abundância de alimentos. Isso também é uma coisa que acaba gerando uma falsa impressão, um falso erro. Muitas pessoas acham que as aves elas migram de um local para o outro por conta do frio, gente, e não é especificamente por conta do frio, mas por conta das mudanças que acontecem no ambiente devido às temperaturas mais baixas, porque a disponibilidade de alimento fica menor, fica menos disponível o alimento. Então, essas aves têm que procurar locais com maior oferta de alimento, locais que, coincidentemente, estão mais quentes, estão com uma temperatura mais alta, um clima mais ameno. Aí, gente, nessa questão, o que acontece? Muitas vezes a gente diz que a espécie ela está reproduzindo e ela parte daquele local para um local chamado até de invernada. Ela passa o que seria o inverno onde ela se reproduz em outro local, que é o local onde vai estar mais quente e vai ter mais alimento para ela consumir e se manter. Não só ela, mas a população, porque normalmente também essas migrações não acontecem de um ou outro indivíduo, são populações grandes que realizam esses movimentos de maneira bastante sincronizada. Não exatamente no mesmo dia, mas as aves elas vão migrando dos locais onde elas estão para as áreas de invernada meio que em grupos. Então, gente, aí nessa questão também, da questão de local de invernada, local de reprodução, surgem algumas dúvidas, porque talvez vocês saibam, talvez não, mas algumas espécies elas só aparecem aqui no Brasil na época de inverno. Aí você fala assim, não tô vendo muito sentido nisso que a Melissa falou. Por que tem essa espécie aqui, por exemplo, a calhandra de três rabos, que é um parente próximo do nosso sabiá do campo? Por que a calhandra de três rabos
ela só aparece no Brasil aqui no inverno. Então, gente, aí é que está o pulo do gato. Para algumas espécies, o local de reprodução é um local mais frio do que aqui. Então, o que é inverno para a gente aqui, no local onde ela se reproduz, se ela ficasse lá o resto do ano, ela estaria num local ainda muito mais frio, com um inverno muito mais rigoroso, com menos alimento disponível, então, certo? Então, o que acontece no caso da calhandra de três rabos? Ela se reproduz lá no sul da Argentina. E quando ela termina a época de reprodução lá, fica muito frio e então fica com pouco alimento disponível. Aí ela migra para cá, para o Brasil. Só que quando ela migra para cá, é inverno, só que o nosso inverno ele é pouco rigoroso em relação ao que está acontecendo lá no local onde ela reproduz. Então, gente, e nós temos também alguns casos de espécies que migram lá dos Estados Unidos para o Brasil. Vocês acreditam que tem espécies que têm uma migração assim tão extensa, tão longa? Sim, nós temos, por exemplo, o caso da andorinha azul. A andorinha azul, ela migra, ela se reproduz lá nos Estados Unidos, mas ela passa a época de invernada, digamos assim, aqui no Brasil. Mas ela passa a época de invernada aqui, numa época que aqui é verão. E lá o inverno, gente, é muito, muito rigoroso. E esses tipos de migrantes são os migrantes chamados de migrantes setentrionais ou boreais. São os termos relacionados a essas espécies que migram do extremo norte para aqui, Brasil, que fica na América do Sul. A gente tem que sempre, quando a gente está pensando em espécie migratória, a gente tem que lembrar aonde que fica o meio, onde fica o meridiano, que é a linha do Equador. E nesse sentido, gente, eu tenho que deixar claro para vocês que muitas espécies que migram dentro do território nacional, elas normalmente saem de áreas mais ao sul, como São Paulo, como sul de Minas Gerais, e vão para onde, gente? Acabei de falar, elas vão perto para a linha do Equador, vão perto do meio, porque lá no meio tem temperaturas mais altas o ano todo. Então, elas reproduzem-se aqui, por exemplo, onde eu moro, no sul de Minas Gerais, aves como o suiriri, como a tesourinha, elas se reproduzem aqui, mas elas vão passar a época de inverno lá perto da Amazônia, porque elas vão ficar perto da onde? Da linha do Equador. Então, é isso, gente, que vocês têm que entender em relação a esses deslocamentos. Bom, gente, daí vocês podem entender que existem três grupos de aves migratórias. Tem aquelas que migram do hemisfério norte, que elas são chamadas de migrantes, elas são migrantes totais, quer dizer que toda a população migra dos Estados Unidos para o Brasil e depois do Brasil para os Estados Unidos. Nós temos também aquelas do hemisfério sul, são aquelas que vêm de locais mais frios do que aqui, como por exemplo o sul da Argentina, e elas vêm passar o inverno delas aqui no Brasil, que tem o clima um pouco mais ameno. E nós vamos ter aquelas migratórias que podem muitas vezes ser migratórias parciais, são aquelas que migram dentro do território nacional e normalmente a rota migratória delas, o deslocamento que elas fazem é de partes mais ao sul do Brasil para partes mais perto da linha do Equador, tá? E muitas vezes o que acontece com essas populações? Parte da população migra e parte não migra. Como assim? Vamos pensar na espécie tesourinha.
A espécie tesourinha, gente, não sei se vocês já usaram o eBird, por exemplo, existe uma subespécie até que é a tesourinha do norte. A tesourinha do norte é a mesma tesourinha, só que é uma subespécie. Essa subespécie, ela tem uma população que é residente ali perto da linha do Equador, ali na região amazônica. Ela não migra, aquela tá sempre por ali, mas é a mesma espécie. E a outra subespécie, ela migra para a região sudeste, por exemplo, aqui onde eu moro, ela migra para cá. Então, gente, o que quer dizer? Que essa espécie tesourinha é uma espécie parcialmente migratória. Não quer dizer que os indivíduos uma hora migram, outra hora não migram. Quer dizer que parte da população tem essa capacidade de migrar e outra parte da população da mesma espécie fica sedentária, nunca sai dali da região perto da linha do Equador. Como ela tem ali uma disponibilidade de alimento, ela fica lá o ano inteiro, porque ali o clima é bem mais ameno o ano todo. Não fica frio, frio, frio como fica, por exemplo, aqui no sul de Minas Gerais. Agora, as tesourinhas que têm os seus filhotes aqui, eu já até registrei filhotinho de tesourinha por aqui. Esses indivíduos todos, eles vão partir lá para a região da Amazônia quando chega o inverno, quando está começando a chegar o inverno. Inclusive, nessa época por agora, tá meio bem perto da época de eu começar a registrar as tesourinhas aqui na minha região. Não sei a região de vocês. Aí, vocês podem estar pensando, poxa, né, é meio complicada essa questão de o que pode ser considerado migratório e o que não pode. Como que a gente pode saber o que é migratório e o que não é? A resposta é depende do local que você está analisando. Se eu perguntar para um morador lá da Amazônia, a tesourinha é migratória? Aí ele vai olhar para minha cara e falar assim, não, tesourinha não é migratória não. O ano inteiro eu consigo registrar a tesourinha aqui. Agora, se perguntar para mim ou outra pessoa aqui da região, tesourinha é migratória? Sim, tesourinha é migratória. Todo ano elas desaparecem por completo e tem épocas que elas estão super folgadas por aqui. A gente encontra em qualquer lugarzinho, inclusive no centro da cidade. Como que a gente faz então para saber se uma espécie é migratória ou não? Primeira coisa, a gente tem que consultar uma tabela. Existe uma tabela das aves migratórias. As espécies que tem naquela tabela quer dizer o quê? Quer dizer que elas atendem aqueles critérios que eu passei para vocês que são obrigatórios para chamar uma ave de migratória, que é o quê? Que ela se desloca de maneira cíclica, de forma sazonal e sempre ligada ao sítio reprodutivo. Para você que está aí no seu município saber se aquela espécie, determinada espécie, é migratória ou não na sua região, você vai ter que fazer como? Você vai ter que dar uma olhada nos mapas de distribuição, nos registros da espécie nas épocas aí do ano. Vocês vão ter que ir lá, por exemplo, dar uma olhadinha no Wikiaves se tem alguma época do ano que determinadas espécies não são registradas no município de vocês. Inclusive, saber que algumas espécies não estão no município de vocês determinadas épocas podem ajudar demais no momento de fazer a triagem para identificar uma espécie. Por exemplo, o andorinhão do temporal. O andorinhão do temporal, ele retornou aqui para minha região faz pouco tempo, faz menos de um mês. Então, se fosse coisa de 15 dias antes, né, como é bem preciso, eu falei para vocês, ou um mês antes eu tivesse visto uma espécie no céu e eu pudesse achar que aquela espécie era um andorinhão do temporal, eu podia ter certeza que não era, porque elas ainda não tinham retornado da migração. Aí eu ia pensar que poderia ser, por exemplo, uma outra espécie de andorinhão
Ou também algumas pessoas confundem os andorinhões com andorinhas, uma espécie que é bastante comum aqui, é a andorinha pequena de casa. Então vocês têm que estar muito ligados nesses detalhes para não falhar na hora de identificar algumas espécies. As migratórias, elas têm sempre que ser tiradas da nossa lista de prováveis para aquele momento que a gente está observando. E, inclusive, uma maneira muito prática de vocês terem uma lista de espécies prováveis é utilizando o aplicativo Merlin. O Merlin é um aplicativo que está ligado à Universidade de Cornell, está ligado ao eBird, está ligado ao BirdNet, e lá você pode colocar qual que é o seu município, que o próprio aplicativo vai te dar uma lista das espécies prováveis para a sua região. Não é legal? Assim já ajuda bastante vocês na hora de triar, de saber qual que é a espécie que você está observando para fazer a identificação corretinha, beleza? E, gente, é super interessante esse tema. Eu sempre achei esse tema muito, muito legal, cheio de assim, de nuances, assim, como é que eu vou dizer, misteriosas. Falando em mistério, vocês têm ideia de como que as pessoas começaram a imaginar que as aves se deslocavam tanto assim? Gente, porque é super contra-intuitivo pensar que uma ave, uma espécie de ave pode, por exemplo, se deslocar 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 20.000 quilômetros. É muita coisa, é muito difícil de imaginar. Então, desde a antiguidade, o homem sempre se perguntou isso. E então, inclusive, muitas vezes eles pensavam, os antigos, que algumas aves elas iam para a lua. E é demais, né? Achavam que elas hibernavam na lua. Mas foi em 1822 que uma cegonha ela foi encontrada na Alemanha com uma flecha, gente. Uma flecha no pescoço. E eles conseguiram perceber que aquela flecha ela era proveniente de uma tribo indígena lá da África. Então, poxa, se uma espécie de cegonha aparece na Alemanha com uma flecha no pescoço que é de uma tribo da África, quer dizer que ela fez esse deslocamento. E foi a partir daí que começaram a entender um pouquinho melhor sobre os deslocamentos das aves. E me diz uma coisa, você está atento para essa questão super interessante do sumiço e do reaparecimento das espécies de aves? Quais são as espécies que você já percebeu que de fato somem aí da região e retornam em outras épocas e ficam muito presentes na região? Quer um exemplo que talvez já esteja aparecendo aí na região de vocês, dependendo de onde vocês moram? Uma espécie que fica muito, muito presente aqui, aparece em praticamente todas as minhas listas quando ele está aqui. O nome dele é bigodinho. É um corintianinho porque ele é branco e preto e ele fica muito presente aqui nessa época. Ainda não vi nenhum, mas creio que em breve já vou conseguir ouvir e ver os primeiros indivíduos chegando aqui para fazerem a reprodução deles nessa região aqui que eu moro. Olha, até bem pouco tempo atrás, uma outra ave noturna, que é o urutau, ele também não estava na lista de espécies migratórias. Graças aos estudos e aos dados dos cidadãos cientistas, como vocês, cada um de vocês que faz listas diariamente no município de vocês, foi possível realmente entender que o urutau faz esse deslocamento, que em determinadas épocas ele está numa região e em determinadas épocas em outra região. E é muito legal, gente, porque essa espécie tem um mapa animado que dá para a gente consultar lá na parte de ciências do eBird. Inclusive, isso é uma coisa muito legal que vocês podem fazer somente observando e submetendo as listas de vocês para o eBird.
contribuir para que sejam utilizadas essas informações pelos cientistas para fazer trabalhos científicos e entender melhor o deslocamento das espécies, não só deslocamento, mas como várias outras coisas, área de ocorrência, alimentação, porque muitas vezes a gente consegue fotografar uma espécie comendo determinados tipos de frutos ou... Olha, gente, uma foto bem interessante, que é um registro super importante como ciência cidadã, vocês podem até procurar lá no Wikiaves, é uma foto de um pitiguari alimentando-se de um tico-tico. Isso foi muito, muito louco esse registro. Era uma faceta, digamos assim, da alimentação do pitiguari que só foi documentada assim por fotografia. A gente não encontra esse tipo de informação muito detalhada nos livros, tá? Então é super importante que vocês estejam sempre atentos, sempre relatando, colocando em listas, fotografando os comportamentos das aves por aí, porque muitas informações ainda não são completamente esclarecidas, tá bom? Vocês podem consultar as espécies que são migratórias. Tem um trabalho científico que é a revisão das aves migratórias do Brasil, foi onde eu acabei de fazer essa consulta, mas a própria lista de espécies brasileiras que foi divulgada, que foi feita pela Comissão Brasileira de Registros Ornitológicos, a CBRO, nessa lista também tem lá tudo certinho, quais são as espécies consideradas migratórias e quais não são, tá bom? Então, essas informações elas estão acessíveis para qualquer um que quiser saber esses detalhes sobre as nossas aves. Bom, espero, gente, então, que tenha ficado claro, sim, esses conceitos sobre imigração e que isso ajude vocês a terem um norte aí, principalmente nessa época que as migratórias estão começando a chegar. E para finalizar, eu quero saber se ficou claro um determinado conceito, se eu percebi que uma espécie sumiu e eu quero saber se ela é migratória. A primeira coisa que eu devo fazer é o quê? Consultar a espécie de migratórias. Aí, se tiver escrito lá que ela é migratória, eu posso concluir que ela migrou? Sim, posso. Mas se não tiver naquela lista, eu posso só concluir que ela deslocou-se por algum outro motivo, que ela deve estar talvez em algum outro lugar do município. Algumas espécies fazem migração, um deslocamento, na verdade, altitudinal, que a gente fala, que elas saem, elas na época que está mais frio, elas descem a montanha. Então, se está muito frio, vocês sabem, quando a gente vai para a montanha, lá é sempre mais frio. Então, elas vêm para a área da base da montanha, né? O local onde vai estar menos frio. Isso é uma migração somente de altitude. Vêm da montanha, passam, se deslocam da montanha para o vale. E também, gente, vocês têm que realmente observar se na região de vocês tem se sobra alguma parte da população. Se isso acontece, quer dizer que aquela espécie ela é sim migratória, mas ela é considerada parcialmente migratória, que parte da população não migra, ela fica naquele município o mês todinho, o ano todinho. Então, eram essas informações que eu havia separado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Sexta-feira tem outra live, tá bom? Obrigada pela presença de todos, de cada um de vocês e até a próxima!